A Bíblia fala de pessoas que alcançaram idades inimagináveis para os padrões da atualidade. E a pessoa que viveu mais tempo na Bíblia foi Matusalém. De acordo com o texto bíblico, Matusalém viveu 969 anos, ou seja, quase um milênio, sendo assim a pessoa mais longeva da história bíblica. Mas a Bíblia também cita outras pessoas que viveram quase tanto quanto Matusalém. Além disso, as histórias desses homens que viveram mais tempo na Bíblia podem nos ensinar uma lição muito importante. E neste vídeo, você vai conhecer quem foram essas pessoas e o que podemos aprender com elas. Como dissemos, Matusalém foi a pessoa que mais viveu de acordo com a Bíblia. Mas apesar dessa informação impressionante, a verdade é que pouco se sabe sobre a vida pessoal desse homem. Matusalém é citado no texto bíblico apenas em capítulos que registram genealogias. No livro de Gênesis, o homem que viveu mais tempo na Bíblia é citado como parte da linhagem de Sete, filho de Adão. O escritor bíblico informa que ele era filho de Enoque, aquele que ficou conhecido por causa do seu relacionamento com Deus. De acordo com o texto bíblico, Matusalém nasceu quando Enoque tinha 65 anos e conviveu com ele por 300 anos, até que Deus o tomou. Curiosamente, numa lista genealógica que registra as idades de homens que viveram centenas de anos, a idade de Matusalém é a maior, enquanto a do seu pai é a menor. A Bíblia também diz que quando Matusalém tinha 187 anos, ele gerou a Lameque, e depois disso ele viveu ainda 782 anos. Mas apesar de Matusalém ter sido pai de muitos filhos e filhas, o texto bíblico destaca apenas a descendência de Lameque, que foi o pai de Noé. Isso significa que o homem que mais viveu na Bíblia foi o avô do homem que sobreviveu ao dilúvio. Depois, em outros capítulos bíblicos, o nome de Matusalém é novamente citado por causa de sua linhagem, lá no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 1 e versículo 3. Inclusive, no Novo Testamento, Matusalém é mencionado pelo evangelista Lucas como parte da linhagem de Cristo, em Lucas, capítulo 3 e versículo 37. Além de Matusalém, outros homens tiveram idades muito elevadas. Isso quer dizer que outras pessoas viveram mais de 900 anos na Bíblia, enquanto outras chegaram perto disso. Nas listas genealógicas do livro de Gênesis, os homens que mais viveram na Bíblia foram: em primeiro lugar, Matusalém, com 969 anos, depois Jared, com 962, Noé, com 950 anos, Adão, com 930 anos, Sete, com 912 anos, Cainã, com 910 anos, Enos, com 905 anos, Malalel, com 895 anos, Lameque, com 777 anos, Sem, com 600 anos e Enoque, com 365 anos. E é interessante notar que todos esses homens que mais viveram na Bíblia nasceram antes do grande dilúvio. Apesar disso, a Bíblia não traz uma explicação específica sobre por que as pessoas viviam muitos anos naquele período do Antigo Testamento. Muitos estudiosos têm dito que parece que as condições de vida antes do dilúvio eram diferentes e de alguma forma favoreciam a longevidade das pessoas. Mas é bem provável que Deus tenha concedido a esses homens vidas tão longas para que o conhecimento divino fosse comunicado e preservado na humanidade. E depois do dilúvio, rapidamente a expectativa de vida das pessoas declinou. No restante da história bíblica, os limites de idade das pessoas ficaram próximos aos 70 e 80 anos, assim como ocorre atualmente. Mas é importante notar que, com exceção de Enoque, todos os homens que mais viveram na Bíblia também morreram. Matusalém viveu 969 anos, mas um dia sua vida terrena também chegou ao fim. Então, se por um lado o texto bíblico destaca as idades de centenas de anos que os homens daquele tempo viveram, por outro lado, o texto também enfatiza a morte de cada um deles. Sim, aqueles homens viveram muitos anos, alguns até mais de 900 anos, mas a conclusão sobre suas vidas é resumida numa única expressão: e morreu.
E aqui há uma importante lição para nós, porque isso aponta para a realidade da pecaminosidade humana. A maldição por causa do pecado atingiu a todos os homens que mais viveram na Bíblia, mostrando que, independentemente da longevidade de uma pessoa, todos necessitam de um redentor. Além disso, o grande propósito dessa lista que traz os homens que mais viveram na Bíblia não é enaltecer as idades deles, mas mostrar que eles foram pessoas reais que fizeram parte do grande enredo da história da redenção, uma vez que foi através dessa linhagem que Cristo veio ao mundo. E por fim, na lista dos homens que mais viveram na Bíblia, o nome de Enoque se destaca. Ele esteve longe de ser quem mais viveu na Bíblia. Na verdade, sua idade é a menor dessa lista. Mas, diferentemente dos outros, o texto bíblico informa que Enoque foi tomado por Deus para não ver a morte. Sobre ele, o escritor da carta aos Hebreus escreveu o seguinte: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Algumas pessoas interpretam de forma isolada e errada alguns textos bíblicos e afirmam que, na verdade, Enoque morreu sim. Mas nesse texto de Hebreus, o escritor bíblico aplica uma palavra grega que comunica a ideia de ser tomado de um lugar e colocado em outro lugar. Por isso, algumas traduções da Bíblia traduzem esse versículo dizendo que Enoque foi arrebatado por Deus. Então, para o escritor bíblico do Novo Testamento, sim, Enoque não provou a morte. Inclusive, nós podemos fazer um vídeo completo apenas falando sobre essa questão. Se você quer um vídeo assim, me conte aqui nos comentários. Mas o importante sobre Enoque é que isso que aconteceu com ele não se deu por causa de qualquer mérito que ele próprio possuía, mas unicamente pela fé que o conduziu a um relacionamento genuíno com Deus. Então, em sua soberana vontade, Deus resolveu fazer de Enoque uma exceção à regra, concedendo a ele a graça de não passar pela morte. Dessa forma, a vida de Enoque prefigura a vida de todos os redimidos que estarão vivos nesta terra no dia em que Cristo voltar. Estes não morrerão, mas terão seus corpos transformados e serão arrebatados para juntos do Senhor. E se você gostou deste vídeo, deixe o seu comentário, inscreva-se aqui no canal se ainda não se inscreveu, participe também da nossa área de membros para receber este conteúdo em PDF, e se você tem vontade de crescer ainda mais no conhecimento da Palavra do Senhor, você pode estudar teologia conosco. As informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado.